O universo não é feito de átomos, mas de histórias. E este santuário guarda o segredo de todas elas. Bem-vindos. Vocês estão prestes a descobrir os segredos fundamentais da nossa existência, ocultos na própria estrutura da realidade. Olá, viajante. Seja bem-vindo de volta à frequência do desconhecido. Respire fundo. O que nós vamos conversar hoje não é para os fracos de espírito, nem para aqueles que preferem a doce mentira à dura realidade. Hoje, nós não vamos apenas arranhar a superfície do mistério. Nós vamos olhar diretamente nos olhos de uma das mentes mais inquietas, corajosas e polêmicas do nosso tempo. Imagine, por um segundo, acordar amanhã com a notícia de que tudo tem um prazo de validade. Não daqui a 1000 anos. Não numa era distante. Mas agora. Imagine saber que um objeto de 28 quilômetros de extensão, um verdadeiro leviatã cósmico, está rasgando o silêncio do espaço em direção à Terra. Não é ficção científica. Não é roteiro de Hollywood. É uma possibilidade matemática que assombra os corredores fechados da inteligência militar e que, segundo o nosso convidado de hoje, tem data marcada. Mas antes de mergulharmos nesse abismo, eu preciso te agradecer. A você, viajante, que está aí do outro lado da tela, buscando respostas onde a maioria só vê escuridão. Nós estamos numa jornada épica rumo aos 100 mil inscritos aqui no canal O Lado Oculto do Átomo. E entenda, isso não é apenas um número. É a formação de uma tripulação. A sua presença é a energia que move essa nave. Se você ainda não faz parte dessa tripulação, se você sente que o mundo é mais estranho do que te contaram, inscreva-se agora. A verdade está logo ali, esperando por quem tem coragem de olhar. Hoje, vamos dissecar as palavras de Juan José Benítez, o homem que escreveu a saga Operação Cavalo de Troia. O jornalista que desafiou o Pentágono, que andou por desertos e bases militares, e que agora, no outono de sua vida, traz revelações que conectam a morte, os OVNIs e o destino final da humanidade. Prepare-se! O que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você encara o seu amanhã. Vamos começar pelo medo, o instinto mais primitivo do átomo humano. Existe um rumor. Um sussurro que corre por baixo das mesas dos grandes generais e astrônomos. Em entrevistas recentes, e reafirmado neste material exclusivo que analisamos, Benítez toca em uma ferida aberta, algo que ele chama de asteroide Gog. Segundo informações que ele afirma ter recebido de fontes militares de alta patente científicas não oficiais, existe um corpo celeste massivo em rota de colisão. Mas preste atenção na escala, não estamos falando de um meteoro comum, desses que queimam na atmosfera e viram notícia de rodapé. Estamos falando de uma rocha de 28 quilômetros de comprimento. Para você ter uma dimensão do horror, o asteroide que dizimou os dinossauros e extinguiu a vida na Terra há 65 milhões de anos tinha cerca de 10 a 12 quilômetros. O que Benítez descreve é mais do que o dobro. É um matador de mundos. Ele diz, com a cautela de um investigador experiente, se for verdade. Mas a precisão dos detalhes que ele oferece é o que gela a espinha. O cálculo da trajetória aponta para um impacto no Caribe, próximo à região das Bermudas, no ano de 2027. Tente visualizar as consequências. O fim da civilização como conhecemos nas Américas seria instantâneo. Não haveria aviso suficiente. Ondas de choque supersônicas. Tsunamis de quilômetros de altura varrendo o Atlântico. Países inteiros, culturas inteiras, desaparecendo sob a água e o fogo em questão de horas. A geografia de Portugal, da Espanha, do litoral do Brasil. O mapa mundi seria reescrito em sangue e água salgada. E aqui surge a pergunta que não quer calar: por que o silêncio? Porque 2027 se aproxima e os telejornais continuam falando sobre a cotação do dólar ou a novela das 9. Benítez sugere algo perturbador sobre a natureza do poder. As grandes potências sabem. A NASA, com seus telescópios de ponta, monitora cada centímetro do céu. Mas será que nos diriam se o fim fosse inevitável? A teoria aqui é cruel, mas lógica. O caos social de saber que o fim está próximo seria pior do que o próprio fim. Imagine o colapso. O dinheiro perderia o valor. As leis deixariam de existir. O pânico absoluto. Por isso, segundo essa tese, vivemos a vida normal. Pagamos contas, discutimos política, planejamos férias para 2030, enquanto o relógio cósmico faz sua contagem regressiva em silêncio. Benítez, diante dessa possibilidade aterrorizante, prefere focar no agora. Viver o presente. Mas a pergunta que eu deixo cravada na sua mente, viajante, é: você viveria hoje da mesma forma, com as mesmas preocupações pequenas, se soubesse que temos apenas mais alguns anos? Mas se o governo é capaz de esconder um asteroide, o que mais eles escondem nas sombras?
Isso nos leva à segunda parte do testamento de Benítez, a grande farsa da desclassificação. Recentemente, você deve ter visto o Congresso americano, o Pentágono, agências de inteligência vindo a público falar sobre o UAPs, os fenômenos aéreos não identificados. Eles mostram vídeos granulados, pilotos da Marinha perseguindo objetos em forma de tic-tac. Parece um avanço, certo? Parece que finalmente eles estão abrindo o jogo. Para JJ Benítez, isso não passa de um teatro. Uma cortina de fumaça sofisticada. Uma ópera bufa para distrair a população. Ele é categórico ao afirmar: a desclassificação é um truque. É um timo, um golpe. Eles liberam o que não importa para esconder o essencial. Eles admitem que algo está voando, mas negam a interação biológica. Eles mostram luzes distantes, mas escondem os corpos recuperados em Roswell, em Varginha, na Rússia. Benítez argumenta que existem 3 motivos fundamentais para esse segredo perpétuo, e nenhum deles é para o seu bem. Primeiro, a vergonha militar. Admitir que não controlam o espaço aéreo seria admitir incompetência. Imagine a maior potência militar do mundo dizer: nós gastamos trilhões, mas somos indefesos contra essas luzes. Segundo, o colapso financeiro e religioso. Como você explica para o contribuinte que a tecnologia que move o mundo, o petróleo, o motor a combustão, é obsoleta diante da energia que essas naves usam? E como as grandes religiões explicariam que não somos o centro da criação, mas apenas mais uma espécie num zoológico cósmico? E terceiro, o medo. O puro e simples medo de perder o controle. A confirmação oficial de civilizações superiores poderia gerar uma quebra do contrato social. Benítez nos lembra que o segredo não é para nos proteger deles. É para proteger o status quo aqui na Terra. Eles não querem perder o controle sobre o gado humano. E é por isso que, segundo ele, a verdade nunca virá de um porta-voz oficial num terno engomado. Ela virá de pesquisadores, de sinaleiros, de canais independentes e de gente curiosa como você, viajante. Agora, precisamos ir mais fundo. Precisamos entrar no lado oculto da alma. Porque Benítez não é apenas um caçador de OVNIs. Ele é, acima de tudo, um filósofo do impossível. Em meio ao caos de asteroides e conspirações, ele traz um conceito que pode libertar você da ansiedade moderna. Ele chama de a lei do contrato. Pare e pense: por que sofremos? Porque a vida é difícil. Porque existe a doença, a perda, a dor. Benítez propõe que a Terra é uma escola. Ou melhor, um simulador de alta fidelidade, extremamente realista. De onde viemos, do outro lado, da verdadeira casa, não existe tempo. Tudo é um eterno agora. Não existe dor física. Não existe a textura áspera de uma pedra, o frio da chuva ou o gosto amargo da saudade. Somos seres de pura energia e conhecimento, mas nos falta algo essencial, a experiência. Então, assinamos um contrato. Benítez diz que somos voluntários. Você, viajante, escolheu estar aqui. Antes de nascer, você analisou o roteiro. Você escolheu suas dores, suas perdas, suas vitórias e até o momento da sua partida. Mas há uma regra nesse jogo: a amnésia. Ao nascer, sofremos um apagamento proposital da memória. Porque se soubéssemos que é tudo um jogo, se soubéssemos que a morte não é o fim, não levaríamos a vida a sério. Não choraríamos com verdade, não amaríamos com desespero. A imersão precisa ser total para que a lição seja aprendida. Essa visão transforma completamente a figura de Deus. Esqueça o Yahvé vingativo do Antigo Testamento, aquele ser irado que pedia sacrifícios de sangue e ordenava guerras por pedaços de terra. Benítez, baseado em suas décadas de pesquisa para a saga Cavalo de Troia, chama o Criador de Pai Azul. Uma entidade de amor absoluto, de imaginação inesgotável. Um pai que não julga, não condena e, principalmente, não interfere no nosso livre-arbítrio. Não porque ele não se importa, mas porque ele sabe que tudo isso, o sofrimento e a alegria, é apenas um estágio. É apenas um breve sonho. Se Benítez estiver certo, viajante, o medo do futuro é inútil. O roteiro já foi escrito por você mesmo, em concordância com o universo, antes de entrar em cena. O asteroide Gog, a crise econômica, a dor pessoal. Tudo são capítulos necessários para a evolução, para lapidar o seu átomo espiritual. E aqui chegamos ao ponto mais perturbador e fascinante desta conversa. Onde a ciência encontra o espírito. Durante décadas, nós separamos as coisas em caixas diferentes. Ufologia é sobre naves, metal e alienígenas. Espiritualidade é sobre fantasmas, médiuns e o além. Mas e se for tudo a mesma coisa? E se estivermos olhando para o mesmo fenômeno por lentes diferentes? Benítez confessa que, por muito tempo, ignorou casos onde OVNIs apareciam para pessoas à beira da morte. Ele achava que não fazia sentido.
Mas os dados, os relatos, as evidências se tornaram inegáveis. O fenômeno ufológico parece ter um interesse particular no momento da morte humana. Ele cita casos impressionantes, como o de Juan Oscar Pérez, na Argentina, um homem do campo que vê uma nave, vê criaturas, e entre elas reconhece seu avô falecido. O que Benítez propõe aqui é revolucionário e muda tudo o que pensamos sobre alienígenas. Algumas dessas civilizações, esses viajantes do cosmos, podem não ser apenas exploradores. Eles podem ser os guardiões da morte. Eles podem ser os barqueiros, as entidades encarregadas de auxiliar na transição da consciência de um plano para o outro. Será que os anjos da antiguidade, que subiam e desciam escadas de luz, e os greys ou seres de luz de hoje, são a mesma coisa? Apenas interpretados de formas diferentes pela cultura de cada época. Seriam eles a equipe de manutenção da alma? E há ainda o mistério físico. O Anel de Benítez. Aquele misterioso objeto de prata com o símbolo 101, que ele traduz como Oios, ou de Deus, encontrado nas areias do Mar Vermelho. Ele diz que foi analisado e possui propriedades térmicas impossíveis. Ele sugere que o anel é um corretor de DNA. Isso nos faz pensar, talvez a nossa biologia e a nossa alma sejam tecnologias. Tecnologias avançadas que ainda não compreendemos, mas que estão sendo monitoradas de perto por quem nos colocou aqui. Caminhando para o fim desta transmissão, o que nos resta? Benítez termina seu testamento com uma lição de profunda humildade. Ele, que viajou o mundo, que escreveu best-sellers, que conversou com quem detém o poder, diz ter apenas 100 centímetros cúbicos de cérebro. Ele se define como uma dúvida que caminha. E nós? Quem somos nós diante de asteroides gigantes e contratos divinos? Nós somos viajantes. Estamos presos entre o medo do fim do mundo e a esperança de que a morte não seja o fim. Mas seja qual for a verdade, venha o asteroide em 2027 ou não, sejam os OVNIs anjos ou cientistas, a mensagem final é clara e urgente: viva-o agora. Não desperdice sua energia com o medo do que ainda não aconteceu. O futuro já está escrito. O passado já foi. O que você tem, a única coisa real que você possui, é este momento. Este vídeo, esta respiração, o abraço que você pode dar hoje. O canal O Lado Oculto do Átomo agradece imensamente a sua companhia nesta investigação profunda. Eu quero ouvir a sua voz agora. O que você sente sobre isso? Você acha que 2027 é o fim de um ciclo? Acredita na lei do contrato? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos transformar esses comentários num fórum de mentes despertas. Se este conteúdo abriu uma nova porta na sua mente, se fez você pensar fora da caixa, deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo com outro buscador, com alguém que precisa ouvir isso. Vamos juntos bater essa meta de 100 mil inscritos. Não por vaidade, não por números, mas para mostrar ao algoritmo e ao mundo que existem pessoas acordadas. Que nós não somos apenas números numa planilha. Eu sou o Benjamin Otelo, e foi uma honra guiar você por esses mistérios. Olhe para o céu. Mas nunca, jamais, esqueça de olhar para dentro. Até breve, viajante. Muito obrigado, viajante, por estar aqui conosco e obrigado por se inscrever no nosso canal.